Gente, eu me chamo Gabriel, sou membro da CEBIC Jovem e é uma satisfação estar aqui nessa manhã e nessa tarde com vocês para falar de um assunto que eu tenho certeza que é do interesse de todo mundo, tecnologia, não é mesmo? Como é que foi aí o coffee break? Foi legal? Deu para conversar? Deu para trocar uma ideia? O colega que está aí do lado, ele tem o mesmo interesse com você. E além do conteúdo que nós temos aqui, que é riquíssimo, você tem também a oportunidade de encontrar uma pessoa que tem os mesmos interesses com você para nós crescermos juntos, não é? O tema de agora é muito bacana e eu tenho pessoas aqui sensacionais que vão discutir ele com a gente. O tema é obras inteligentes, o impacto da construção 4.0 na produtividade e sustentabilidade. E para bater esse papo bacana com a gente agora, eu gostaria de chamar aqui o Marcos Galindo, que é representante da CEBIC no PBQPH. Quero também convidar o engenheiro e mestre César Valmor, que é o diretor técnico da Iron Build Engenharia e VP Sinduscon Goiânia. Uma salva de palmas, por favor. E para complementar esse elenco de peso, eu quero também chamar aqui a nossa querida Daiana Costa, que é professora do Departamento de Construção e Estruturas da Escola Politécnica da UFBA. Tá bom? Os próximos minutos agora serão muito bons e eu quero passar aqui a palavra para o Marcos, que ele vai conduzir esse momento com a gente, tá bom? Eu acho que o Marcos quer chamar um convidado especial para complementar esse time aqui, não é, Marcos? Não tem como a gente começar um trabalho aqui da Comate, né, Comissão de Materiais e Tecnologia da CEBIC, sem ouvir a palavrinha de Dionísio Claudianos. Então, Dionísio, por favor, se apresente ao palco. Não vale falar do sapato, hein? Pessoal, boa tarde. Galindo sugeriu, e eu acho importante mesmo, como presidente da comissão, esse que é o primeiro painel de 12 que a gente organizou aqui, 12 a Comissão de Materiais e Tecnologia organizou aqui para o evento, fazer a saudação no painel que vai ter o Galindo, vai ter o Mortari, vai ter a professora Daiana, que a gente faz um agradecimento especial. Mortari e Galindo já são da casa, vamos dizer assim. A Daiana está chegando agora, uma acadêmica com um belo currículo, tenho certeza que todos vão gostar. Esse vai ser um de vários painéis muito interessantes que a gente tem. Fora eles, a gente convida vocês, sempre que tiver tempo, cada dia a gente vai ter a apresentação de um dos destaques do Prêmio CEBIC de Inovação e Sustentabilidade que ocorreu no ano passado. Vai ter palestra dos dos patrocinadores. Agora há pouco eu participei uma da ESAF, uma empresa interessantíssima que faz um trabalho envolvendo esquadrias mistas de PVC e alumínio, principalmente para quem é de Minha Casa Minha Vida, vale a pena ver o stand, enfim, uma série de eventos fora de outras comissões. A gente agradece do fundo de coração a participação de vocês e conta com vocês até sexta-feira. A gente sabe que não é uma maratona grande, mas a CEBIC tem um compromisso de até sexta estar envolvida aqui, inclusive sexta à tarde, a gente reservou aqui na comissão 3 painéis interessantíssimos. Vamos falar de comercialização, o efeito do tarifaço na questão do comércio do aço. Vamos trazer casos, junto com a BCP, de empresas, inclusive a MRV, os trabalhos que cada uma está fazendo nessa área de construção industrializada, e plataformas abertas, um trabalho interessantíssimo que o Ramon, um dos que está trabalhando com a gente, inclusive vocês devem ter visto o stand da empresa que tem máquina de fabricar painéis de madeiras que estão ali na frente. Enfim, para todos os gostos. Então, aproveitem agora o debate de agora e fiquem aí até o final, porque não vai faltar realmente eventos de condição para que a gente saia dessa FEICOM, saia desse ENIC, que é muito representativo sem, muito melhor do que entrou. Então, boa sorte a todos, boa sorte a vocês, bom evento a todo mundo. Obrigado, Dionísio. Dionísio sempre trazendo uma palavra de otimismo e de esperança no nosso setor, porque é a área de materiais e tecnologia aquela que puxa o desenvolvimento da produtividade e da nossa construção. Para falar disso, hoje a gente está aqui para tratar de construções inteligentes.
o que é obra 4.0. O que é a obra 4.0? Vamos ouvir sobre isso daqui a pouco. Mas também vamos falar sobre as ferramentas digitais que já existem, já estão disponíveis no mercado para... desculpe, eu esqueci de desligar o celular. Daqui a pouco eu vou terminar essa tarefa. Então, ferramentas digitais que possibilitam que a gente adote procedimentos mais produtivos nas nossas obras. A gente está numa época de transição de tecnologia. Então, no momento em que se fala de inteligência artificial e o tipo de repercussão que isso pode ter no dia a dia das nossas vidas, sabendo todos nós que nos nossos celulares a gente já usa inteligência artificial, a gente precisa trazer isso para o ambiente da construção civil. Então, o desafio não é existirem as ferramentas, as tecnologias existem, elas estão sendo desenvolvidas a cada dia, em cada canto do Brasil e do mundo. A questão é como colocar essas coisas para funcionar na vida das empresas. Cada empresa está num estágio de desenvolvimento. Tem empresa que está no 1.0, tem outra que está no 2.0, tem outra que pode estar no 3.0. Nós vamos tentar entender isso aqui com o César daqui a pouco. Mas e como é que chega lá no 4.0? Então, essa adoção de tecnologias, de ferramentas de maior produtividade é o que nos interessa ao final das contas. Como é que a gente vai impactar com maior produtividade e maior qualidade as nossas obras? O desafio da mão de obra é imenso e a gente vai ter que enfrentar isso através de uma mudança nos projetos, especificações e nas técnicas construtivas, nas tecnologias que nós adotamos. Não é uma mudança que vai ocorrer da noite para o dia, mas cada passo precisa ser dado. É uma caminhada longa, mas a gente precisa dar cada passo na direção desse objetivo. Então, sem tomar mais tempo de vocês com essa abertura, eu vou passar a palavra para o César Mortari, que ele vai nos dar uma aula aqui sobre construção 4.0, e como isso pode nos ajudar a melhorar a nossa construção, fazer construções, obras mais inteligentes. Então, são 20 minutos de apresentação do César, depois 20 da professora Daiana, e o tempo total do nosso painel será de 60 minutos. Ao final, haverá tempo para perguntas, tá? Professor César, é com você agora. Onde é o passador? Assim, né? Ah, tá. E para voltar, assim. Pronto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar aqui o Dr. Ilso, que é o nosso presidente da Comissão de Obras Industriais, em nome dele, todos vocês aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos, e o meu eterno presidente, Dionísio, aí, chefão aí da Comate. Todos bem-vindos. Gente, é o seguinte, nós vamos fazer rapidamente, aqui é o meu pequeno currículo aí, mas nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre isso aí. O que é que se pretende? Bom, o que nós queremos aqui, gente, é dizer o seguinte: nós queremos demonstrar que vocês, usando as ferramentas da construção 4.0, é uma decisão inteligente. Então, a partir do momento que nós tomarmos decisões inteligentes, com ferramentas inteligentes, nós estaremos fazendo uma obra inteligente. Tudo que se pretende aqui demonstrar é isso. E então seriam as tendências, os benefícios, os ganhos de produtividade e sustentabilidade, e a oportunidade que nós temos da construção civil para dar esse passo. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês, nós demoramos tanto para entrar na construção 4.0 que nós vamos ter que pular ela. Nós vamos ter que ir para a construção 5.0, né? E eu vou demonstrar aqui que já se fala em construção 5.0, sendo que muitas empresas
sequer começaram a construção 4.0. Bom, gente, então, eu vou rapidamente contextualizar aqui o que é isso, né, do ponto de vista conceitual. Nós tivemos, não tem o negócio é isso aqui, né? Mas não adianta, né? Nós tivemos a indústria 1.0, indústria 2.0, indústria 3.0, né? E o que acontece, voltando aqui, o que acontece? Na época da indústria 1.0, da 2.0, 3.0, não existia uma correlação com construção, não é? Essa metodologia aí foi da construção, da indústria, de um modo geral, da manufatura, né? Agora, na 4, por obra de trabalhos de cientistas, e principalmente o Koskela, que fez os fundamentos da Lean Construction, é que se passou a associar a indústria 4.0 com a construção 4.0, coincidentemente. Então, assim, 1.0, vocês lembram aí, 1760, 80, o início da produção industrial, né? Máquina a vapor, tudo isso, né? Na 2.0 já você tem, na 2.0 ali no final do século XIX, as grandes invenções, o avião, a estrutura metálica de grande porte, primeiros prédios em estrutura metálica, primeiros edifícios altos, né? O metrô, o trem, e tudo isso, e a pujança de grandes cidades da Europa e dos Estados Unidos, né? Isso foi a construção 2.0. A 3.0 já essa revolução aí de 1950 para cá, já com inclusive a automação, né? A automação, o princípio da automação é 3.0. A automação que se fala agora já é uma automação digital, então ela é 4.0. Aqui é uma automação analógica, né? Bom, gente, então, o que se quer dizer aqui? Se quer dizer que a engenharia do futuro é isso aqui, pré-fabricação, mecanização, industrialização, digitalização, presença da IA, sustentabilidade, economia circular, produtividade e visão holística. Vocês sabem, visão holística é aquela visão, uma visão por cima, ver a floresta em vez da árvore, esse conceito, né? Pois bem, olha só, mais a Lean Construction, que foi o Koskela, lá na Universidade de Stanford, que fundamentou isso. Então, é bom a gente saber de onde veio a Lean Construction. Lean quer dizer enxuto, né? Enxuto no sentido de menos recursos para o máximo de resultados. É nesse sentido, né? É diferente da construção seca, do dry construction. Dry construction é outra coisa, é construção seca, né? Aqui é construção com o mínimo de recursos possível. Então, esses princípios aí, reduzir atividades que não agregam valor. Você sabe, a gente fala muito em desperdício, né? Mas o maior desperdício de qualquer obra de vocês aqui, eu sei qual é. Não é o lixo, é o desperdício de tempo. Tá? A possibilidade de diminuição de perdas de tempo chega a 80%, ou mais de 80%. Né? Bom, mas e diminuir o tempo de ciclo, melhoria contínua, aumento de valor, isso aí são os fundamentos da Lean Construction. Agora, os trends aqui da construção 4.0. Vejam, otimização de processo, redução de erro, projetos mais eficientes, eliminação de desperdício, aumento de produtividade, aderência à sustentabilidade. Lembrando isso aqui, construção é responsável por 39% das emissões.
39%. Então, olha a responsabilidade que nós temos, né? Bom, outros trends aqui. Era da manufatura avançada, era da conectividade. Tecnologias disruptivas, mudanças de mindset, e o mais importante de tudo, isso aqui, gente, aprender, desaprender e aprender a aprender. Transição da obra analógica para a obra digital, esse é o conceito, né? O conceito básico da construção 4.0 seria essa transição analógica para o digital, levando à fábrica inteligente, que seria a obra inteligente. E eu diria mais, que é, a partir do momento que você usa ferramentas inteligentes, que diminuem o prazo, que diminuem a margem de erros, a sua obra será inteligente. Esse é o conceito. Pois bem, vamos aqui. Então, vamos dar uma paradinha aqui para dizer o quê? Vejam, ninguém falou em Lean Construction aqui. Só que não tem como falar em construção 4.0 sem falar em Lean Construction. Por quê? Porque Lean Construction é o chassi, é a filosofia. E construção 4.0 é somente uma postura. É a postura de você realmente usar as tecnologias, mas a empresa tem que estar com uma base tecnológica de ferramenta, de filosofia, de chassi, que chama-se Lean Construction. E daí, então, você terá esse salto de produtividade e qualidade na obra. Então, vamos lá. O que é a construção 4.0? O que nós vamos falar aqui? O que são as ferramentas, do que se compõe a construção 4.0? Em primeiro lugar, a pré-fabricação. E as inferências que dá para serem feitas é isso: aumento de produtividade, sofisticação no mercado de trabalho, desmaterialização, isso quer dizer a descarbonização, a busca da fronteira tecnológica e a valorização da engenharia, né? Então, esses são os pontos importantes que se pode inferir disso. Pois bem, eu vou falar aqui sobre os tipos de pré-fabricação. Então, temos a metálica, ou mistas, aço concreto, as chamadas estruturas mistas, que, então, você tem ali como grandes ganhos, né? Grandes vãos, facilidade de retrofit, precisão nos custos e, principalmente, amigabilidade com todas as certificações, né? Seja ali o Lean Construction, Aqua, Green Building e tudo isso, EDGE, né? Inclusive, uma dica, tá? O EDGE é o mais fácil que tem e o mais interessante que tem para as empresas que não tiveram nenhuma certificação. Primeiro, porque é a mais barata, né? Tá? Então, aqui é um panorama aí das construções em aço. As pré-moldadas de concreto, mais ou menos as vantagens são parecidas, né? Mas com uma grande vantagem aqui, que é isso aqui, ó, que essa é a grande vantagem da pré-moldada de concreto, que permite lajes de grandes vãos, né? Lajes pré-moldadas protendidas, né? Pois bem, aqui alguns exemplos. Tá. E aí, madeira. Até o ministro Jader acabou de anunciar aí enfim, na inauguração aqui do simpósio, que é o seguinte: a estrutura de madeira vai ser liberada para Minha Casa Minha Vida, tá? E, na sequência, steel frame, modular, metálico e pré-moldado de concreto. Anunciou isso, que qualquer tipo vamos dizer, alguma regra contrária, todas essas regras vão ser derrubadas, né? Aí vai ficar uma questão mesmo de custo e tudo mais. Bom, só para vocês saberem, sempre que fala estruturas de madeira, você lembra o wood frame, mas aqui nós não estamos falando em wood frame, nós estamos falando em mass timber. É diferente, tá?
Mass timber é isso aqui, ó, madeira colada ou cruzada. Tá certo? Então, isso aí é o mass timber, que é isso para fazer esse tipo de obra aqui. Olha aqui que prédio, beleza. Ó. Eu mexo com estrutura metálica, eu não devia estar elogiando tanto a madeira. Mas é isso aí, olha que obras lindas, né? Bom, seguindo aqui, o steel frame com vantagens parecidas, né? E essas obras aí, vocês estão conseguindo ver aqui? E aqui também os pré-moldados para fachadas, né? Então, principalmente a versatilidade estética. Bem, olha aqui, né? Hoje em dia nós podemos ter aqui, ó, painéis curvos, né? Então nós temos fabricantes já aqui nacionais que fazem painéis curvos, é bem interessante, painéis pré-moldados e tudo mais. A construção modular, onde a grande vantagem é a altíssima velocidade, versatilidade, enfim, tudo isso é da construção modular, não é? Então, ali vários exemplos aqui de uma fábrica e ali os produtos prontos. Quanto tempo eu tenho, professor? 7 minutos. Muito bem. Eu queria mostrar isso aqui, gente. Quem vem a congresso tem que sair pelo menos com uma coisa diferente. Está aqui, gente. Pouca gente sabe disso, tá? O que tem de diferente no mundo da engenharia hoje? Essas duas coisas aqui. O Steel Speed Core, que é o quê? Quando você faz o prédio em metálico, você faz o core em concreto, certo? Com telha, com forma trepante ou deslizante, certo? O que o pessoal está inventando lá nos Estados Unidos? O core é de aço também, de forma perdida, como se fosse steel deck. Então, você não tem a forma, em vez de o core crescer 3, 4 pavimentos na frente, não, você faz um pavimento por vez. Faz e concreto. Você consegue fazer ciclos de 3 dias, de um pavimento para o outro. Isso aqui é uma grande sacada, viável economicamente. E o outro é isso aqui. Isso aqui é muito novo. É o seguinte, isso aqui é um prédio em Detroit. O que você faz? Você faz os 2 cores, tá? Você faz o pavimento pronto, com todos os acabamentos, e sobe o pavimento até aqui. Depois pega e sobe o pavimento até aqui. Vai subindo, você constrói o prédio de cima para baixo. Isso é novidade, gente. Olhem isso aí vai pegar, hein? Isso é sensacional. Chama-se Lift Build. Tá? O prédio que está sendo feito aqui é Burton Mallow. Certo? Bom, vamos em frente. Olha aqui. Então, fazendo a pré-fabricação, o que dá para ganhar? O que eu ganho com isso? Pouca coisa. Você ganha resíduos sólidos, redução de até 90%, redução do prazo de obra de até 80%, redução de viagens 70%, energia 40% e água 60%. Isso aí é a diminuição de custos, principalmente para a sociedade. Percebe? Porque você tem o custo para o empreendedor e o custo para a sociedade. A obra normalmente tem esses 2 custos. Normalmente o custo para a sociedade é muito maior do que para o empreendedor. Só que esse custo não é precificado, né? Mas o dia que os bancos começarem a precificar isso para soltar dinheiro, você vai ver que vale muito. Então, gente, aqui outro assunto. Então, pré-fabricação, certo? Damos uma olhada nisso. Agora aqui, impressão aditiva. Isso aqui vai pegar, viu, gente? Isso aqui vai pegar, impressão aditiva. Olha aí o prédio que já fizeram. Olha o que a Icon fez lá no México. Um bairro inteiro já. Um bairro inteiro para baixa renda. Escuta só, presta atenção, é para baixa renda. Tá? Então, vamos cuidar disso aqui. E olha só o que tem de interessante aí.
de novidade, ó. Impressão 3D é show. Lá nesse simpósio SXSW, que é um show de bola nos Estados Unidos, é feito em Austin, foi a semana retrasada, todo ano tem. Isso aí foi um dos maiores shows. Foi a Icon apresentando a casa impressa. Tá? Agora, usando materiais de reciclagem. Tá? Reciclagem na coisa. Redução de 40%, 42% do carbono. E isso aqui que a Icon inventou. Ó. Um dos maiores problemas você está vendo que isso aqui vai chegar forte, porque eles inventaram um grande problema, que era você fazer uma impressora cada vez maior para fazer um prédio cada vez maior. Agora não, ele é que nem a bomba, a lança de concreto, olha aqui, ó, toda articulada, como se fosse ele vai lá onde tiver que fazer, isso aí vai permitir fazer grandes edifícios impressos, tá? Anotem isso. Bom, realidade virtual e aumentada. Muita gente já sabe, mas, basicamente, o virtual é virtual mesmo, né? Você tem que usar um óculos e tal, e a aumentada, você tem uma mistura entre a realidade e o futuro, né? Então, basicamente, é isso. Então, virtual em ambientes totalmente virtuais e aumentada, uma mistura dos dois, né? Então, seria isso. Então, o que se permite na virtual? Inspeção remota, esse é um grande detalhe, né? Imersão no projeto, tudo isso. E na aumentada, eu acho que essa interação entre o que está no projeto e o que está acontecendo, eu acho que a aumentada entra bem. Pois bem, BIM é o outro detalhe, então, muita gente aqui, nem vou falar sobre isso, que eu tenho certeza que todo mundo usa nas suas empresas, né? Então, não precisamos nem falar dos benefícios, que se eu fosse falar todos os benefícios do BIM, dava 3 slides, né? Mas vamos ficar por aqui. E uma das coisas legais que a gente usa muito em estrutura metálica são os gêmeos digitais, né? Então, vejam aí, ó. Olha que legal, o modelo em 3D e a realidade. Aqui também, né, e tudo isso. Bom, o BIM, isso aqui é aulinha, tá? Eu sei que todos vocês sabem, mas é só um menino lá atrás que falou que não sabia. O que é LOD, né? Que é Level of Development. Isso aqui é muito importante, gente. É o nível de desenvolvimento. Então, olha aqui, ó, o LOD 100 é isso aqui, o 200 é isso, 300 é isso, 400 é isso, 500 é isso. O que é o 500? É o desenvolvimento completo. O que é o 100? É o desenho de massa, que eles falam assim, o menos ainda, né? E aqui na estrutura metálica você vê, ó, nem massa não é direito, tal, e o 400 já é detalhamento para fabricação. Isso é o Level of Development. Então, toda vez que você encomendar um projeto BIM, você tem que dizer qual é o LOD, L-O-D, do empreendimento, certo? De como você quer receber o desenho. Porque, senão, você pode comprar um negócio e receber outro. César, tá. Tempinho da gente já esgotou. Então, falta 2 minutos. Pode ser? Tá. Então, aqui, os níveis de dimensões, é só para falar que todo mundo sabe que são 7, mas agora são 10. Tá? Tem o 8, o 9 e o 10. Aqui eu não vou falar porque é mais só de informação, é questão de volume de dados, colaboração em tempo real e computação em nuvem. E o drone, estamos quase finalizando. O drone aqui, então, é o que muita gente está usando já. Então, olha aí, o drone. E aqui, as máquinas, nós vamos ter sexta-feira, né, Ilso? Uma bela de uma apresentação de uma empresa que está fazendo terraplenagem completa, com todos os equipamentos, trabalhando de maneira remota, aí, com máquinas autônomas. Tá? Aqui, pequenas máquinas, aqui, grandes máquinas.
Análise preditiva é isso, é você prever o que vai acontecer. Então, a análise preditiva é uma coisa muito legal para você prever, e mais do que manutenção preventiva, manutenção preditiva é você fazer a preventiva só daquilo que vai quebrar. É esse o conceito. A IoT, todo mundo já sabe o que é, mas é isso, é equipamentos, né, para você fazer controle, fazer gestão e tudo mais. Inteligência artificial, finalizando, é fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? É isso. Inteligência artificial é todas essas ferramentas ao mesmo tempo. Agora, tem que cuidar isso aqui, ó, segurança com a desinformação, proteção dos dados, hein? Isso aqui é o céu, mas pode ser inferno também, porque os dados, né? Bom, para finalizar, então, o que é a Construção 4.0? As ameaças. É isso aí, que a gente já sabe, mas é bom falar de novo. Resistência cultural, baixa qualificação, custos altos de implementação dos sistemas, custos iniciais maiores dos sistemas industrializados e exposição de privacidade. Agora, vamos lá. O que é o caminho? Cultura de inovação nas empresas, treinamento nas ferramentas, startups, parcerias com empresas de pré-moldados, adesão ao comércio de emissões, descarbonização. E o ganho de produtividade, então, pode ser quanto? De 50% a 200%. Diminuição do tempo e melhoria contínua. Sustentabilidade. Vamos lá. Se adotada todas as ferramentas, ganhos de até 50%. A diminuição do embodied carbon. Isso aqui é outra palestra. O que é o embodied carbon? É aquilo que vem dentro, né? Embodied é o que vem dentro, é o carbono que está dentro. Então, 11% do carbono já vem nos materiais de construção. Diminuição de resíduo gentilezas urbanas sem greenwashing. Vocês sabem que tem o greenwashing, mas agora tem o greenwashing. Ele só acha, ele só quer ter, mas não é difícil. Bom, oportunidades. Aderência do brasileiro a sistemas de tecnologia, a escassez de mão de obra, todo mundo sabe, e o aumento de renda, né, com menos gente no canteiro ganhando mais. Agora aí, o que é a construção 5.0, então? É isso elevado ao quadrado, né? Então, vejam bem, é a volta aos primórdios, a importância do fator humano, a integração do homem e máquina, customização em massa. Customização em massa, quer dizer, você entregar para você exatamente aquilo que só você quer, né? Isso é o futuro, né? Bom, então, resumindo, feito é melhor que perfeito, certo? As pessoas são o foco central. É o foco central na construção 4.0 e é o principal na 5.0. Tá? Pessoas, não são máquinas, hein? Porque você precisa operar as máquinas para começo de conversa. O ótimo pode ser inimigo do bom, perseverança, pessoas, processos políticos, tecnologia, pensar grande e começar pequeno. Resultado, construções inteligentes. Era isso, tá? Obrigado. Obrigado, César. Realmente foi uma aula sobre construção 4.0, tudo que vem antes e depois, inclusive. Porque já estamos falando da 5.0, nem bem chegamos na 4.0. Mas o importante notar em tudo que foi exposto, quando a gente pensa em construção 4.0, é um objetivo de ganho de produtividade, ganho de qualidade, melhoria do meio ambiente, através da melhoria dos indicadores de sustentabilidade, a questão das pessoas, né? O ambiente de concorrência no mercado de trabalho entre as pessoas é muito feroz, porque com a expansão cada vez maior das tecnologias, principalmente os mais jovens, são cada vez mais tentados a entrar em áreas altamente
embarcadas em tecnologia, e a nossa construção vai ficando como um patinho feio em termos de campo de trabalho. Então, a gente precisa mudar a nossa construção também para que ela se torne atraente para os jovens, para as pessoas que já estão nascendo, a geração alfa, né? O pessoal que já está nascendo alfabetizado pelo celular e pelas tecnologias que estão nas mãos de cada um de nós. Então, essas pessoas têm uma outra forma de pensar. E se a gente ficar falando como geração X, né, como os meus contemporâneos que nasceram aí na década de 50, 60 e 70, vai dar uma dissonância aí que não vai ter encontro entre as empresas e as pessoas no futuro. Então, trazer a nossa construção para um outro patamar de tecnologia, de inovação, usar as ferramentas digitais, é também uma forma de trazer as pessoas para o nosso setor. Fazer obra off-site, construir obra fora do canteiro, pré-fabricar, é uma forma de cada vez mais a gente ter o trabalho em ambiente controlado, num ambiente menos extenuante, deixar o mínimo para ser feito no canteiro, debaixo de sol e chuva, para as pessoas que se dispõem a fazer esse trabalho. Porque são pessoas que têm aquela característica de querer fazer aquele tipo de trabalho. Mas a grande maioria não. Ela quer um ambiente controlado, ela quer um ambiente confortável. Então, nós temos que mudar. Isso implica numa mudança, muda o eixo de como é que a gente projeta, como é que a gente vende e, principalmente, como é que a gente constrói. Não é uma mudança da noite para o dia. Cada um sabe a sua empresa onde é que está, mas todos temos que apontar para um outro lugar no futuro para fazer essa transição. Como disse César no encerramento, pensar grande, começar pequeno, mas começar, ir dando os passos naquela direção, cada um na sua caminhada. As tecnologias existem, cada um vai no seu tempo e na sua possibilidade fazendo essa mudança. Dentro do possível, agrupar, fazer grupos de empresas, pequenos conjuntos, pequenos consórcios, arranjos produtivos entre empresas para poderem, em conjunto, incorporar essas tecnologias. Eu me lembro quando começou a ISO 9000, há, sei lá, 30 anos atrás, a gente se juntava em grupos de empresas, 4, 5, 6, 10, para poder fazer aquele aprendizado da ISO 9001, da gestão da qualidade. Então, nada mais natural que a gente venha fazer isso para aprender a aprender, como disse César, num ponto da sua conversa, a inovar, a introduzir a inovação nas suas empresas. Eu já falei demais. Quem vai falar agora é a professora Dayana Costa, da Universidade Federal da Bahia, da Escola Politécnica, que tem uma grande experiência na aplicação dessas tecnologias digitais. É isso que a gente vai ver agora. Sim. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria muito de agradecer à CEBIC pela oportunidade da gente estar aqui apresentando uma parte dos nossos trabalhos. Então, para quem não me conhece, eu sou Dayana Costa, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, e a gente vem desenvolvendo já, vou dizer assim, mais ou menos 10 anos, diversos trabalhos visando a incorporação das tecnologias digitais nos processos de construção, principalmente na gestão das obras. E é esse tópico que eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês hoje. De antemão, já agradeço ao César por trazer todo o conceitual da construção 4.0, da indústria 5.0. Não vou precisar me ater a essas questões, então a gente vai direto praticamente aos casos. Então, eu trouxe aqui 4 casos do GTEC, são casos, estou chamando casos de sucesso, mas são casos, desenvolvimentos que nós fizemos, e todos os desenvolvimentos que a gente faz dentro de um conjunto de trabalhos de mestrado e doutorado dentro da Universidade Federal da Bahia. A nossa missão é desenvolver conhecimento, entretanto, a gente desenvolve conhecimento aplicado, buscando solucionar alguns problemas da prática. E é isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês.
não vou me ater muito nessa questão, acho que César já explicou muito bem. Por que a gente está falando em construção 4.0? A gente sabe do potencial do setor, a gente sabe da grandeza, né, do setor em relação ao PIB mundial, e a gente sabe também que a gente precisa melhorar a produtividade do setor. A gente ainda está atrás de várias indústrias. E aí, nesse contexto, a construção 4.0, a indústria 5.0 estão aí para poder ajudar a gente nesse processo de transformação digital. A construção 4.0, César falou bem, está muito ligada às tecnologias. E quando a gente introduz a indústria 5.0, é porque a gente acredita que a tecnologia por si só não vai resolver todos os problemas. A gente precisa das pessoas e a gente precisa incorporar essas tecnologias aos processos, tá? E é por isso que a gente vai tratar aqui. Então, boa parte dos trabalhos que eu vou discutir com vocês hoje, eles são trabalhos, soluções para a fase de construção. Tá? Então, a gente está buscando desenvolver soluções que nos ajudem a melhorar e a desenvolver o que a gente chama de ambiente inteligente de construção. O que é isso? Um ambiente eficiente, resiliente, sustentável e centrado nas pessoas, composto por um sistema sociotécnico e que utiliza as tecnologias digitais para a melhoria dos processos. A gente espera, com isso, uma série de impactos e desafios, que eu não vou me alongar aqui, porque eu acho que César já trouxe muito bem. Então, eu vou partir para apresentar os casos diretamente para vocês. Então, antes de eu apresentar os casos, todos esses desenvolvimentos têm sido feitos pelo Grupo de Pesquisa em Gestão e Tecnologia das Construções, que é o grupo que eu coordeno desde 2010. Esse grupo, a gente tem linhas de pesquisa desde a Lean Construction, da gestão da produção, que é o fundamento, muito bem dito pelo César, mas também a gente tem investido nos últimos 10 anos em trabalhos focados na introdução dessas tecnologias digitais na gestão das construções. Esse grupo ele é formado por 4 professores, 2 pesquisadores doutores, 8 doutorandos, 4 mestrandos e 9 alunos de iniciação científica. Esses alunos de graduação são muito importantes no nosso grupo, porque eles são os alunos de engenharia de computação, de automação, de engenharia elétrica, que conseguem trabalhar conosco, com a nossa formação de civil. A gente não tem a formação da automação, do controle, que a gente precisa para embarcar tudo isso. Então, a gente convida para participar dos nossos trabalhos esses alunos de graduação que estão aí cheios de ideia e conseguem colocar em prática os aprendizados deles no nosso setor da construção civil. Tá? Nosso grupo de pesquisa ele tem uma forte relação com a indústria, então, tudo que eu for apresentar a partir de agora foram desenvolvimentos feitos em conjunto com a indústria. Então, a gente vai para campo, identifica o problema e tenta achar uma solução que possa realmente trazer algum benefício para o problema real que a gente viu. E, com isso, a gente tem muitas oportunidades de testar a solução, de avaliar a solução, de refinar a solução, mas, principalmente, identificar quais são as necessidades que essas empresas têm para incorporar essas tecnologias ou esses sistemas dentro da sua rotina organizacional. Então, vamos falar um pouquinho desses projetos. Já gastei 5 minutos, imagina. O primeiro projeto que eu vou apresentar para vocês é o nosso projeto, digamos, mais longevo, é o Smart Inspecs. Tá? Um segundo projeto que eu vou mostrar é o Smart Maintenance, que está muito associado ao Smart Inspecs, mas está focado em manutenção e operação. E um terceiro projeto que está ligado é o Smart Twins, que está ligado a esse conceito de gêmeo digital que o César comentou no finalzinho. Vamos falar do Smart Inspecs. O que é o Smart Inspecs? Tudo começou em 2014, quando a gente começou a identificar que os drones tinham um grande potencial como ferramenta para aquisição de imagens. Então, nós começamos a tentar estudar o que a gente pode fazer, isso há 10 anos atrás. O que a gente pode fazer com as imagens desse drone? E aí, nós começamos a desenvolver um projeto que a gente chamou Smart Inspecs, que virou, no final, uma plataforma em que a gente abriga um sistema de monitoramento apoiado por drone, dispositivos móveis, BIM e inteligência artificial. Essa plataforma tem 4 módulos.
um módulo voltado a condições de segurança do canteiro, um segundo módulo específico de guarda-corpos, um terceiro módulo de monitoramento de progresso da obra e um quarto módulo de identificação de patologias de fachada e de telhado. Aqui é uma imagenzinha do nosso sistema. E o que a gente tem por trás dessa plataforma, né? Primeiro, é uma plataforma de controle de obras, de projeto, baseada em dados visuais. Então, basicamente, a gente usa dados coletados por drone, ou por câmera 360, ou por drones com câmera termal. Ele é uma plataforma que a gente tem como base a construção enxuta. César foi ótimo para mim, né? Ele já disse, é o fundamento, é a base. Então, a gente precisa da Lean Production. E ele é focado em melhoria contínua. A gente só consegue fazer essa tecnologia rodar se a obra conseguir absorver essas informações, tomar a decisão e melhorar os seus processos. Tudo isso, o que a gente quer como objetivo na plataforma Smart Inspecs? Fornecer para a construtora, para a obra, informações que possam possibilitar a gestão em tempo hábil. Por que eu não estou falando em tempo real? Tempo hábil significa o tempo necessário que a gente precisa para tomar decisão. Na construção civil, nem tudo precisa ser em tempo real. A gente pode ter um tempo hábil, né? Não preciso olhar o celular e resolver e tomar decisão. Tá? Então, o que a gente usa no Smart Inspecs, né? Para aquisição de dados? Câmera 360, dispositivos móveis, drones. A gente usa a plataforma digital para processar dados, BIM, computação em nuvem, inteligência artificial e métricas para a gente disponibilizar essa informação. A nossa plataforma, nós temos informações relacionadas a condições de segurança, falhas em guarda-corpo, monitoramento de progresso, patologia de telhados e fachadas. Vamos começar rapidamente. Eu vou dar alguns pontos aqui sobre esses sistemas, tá? Porque são vários sistemas que a gente tem. Então, a plataforma Smart Inspecs, como é que funciona? A gente tem um drone, o drone faz... Você tem um piloto que vai pilotar com o drone, vai ter um observador que vai ter um checklist no dispositivo móvel, e, a partir do voo do drone e o observador com o checklist baseado na NR18, na NR35, ele vai checando o que é que está conforme ou não conforme naquela inspeção do canteiro das condições do ambiente. Tá? Essas imagens vão ser associadas ao item do checklist, não conforme, não conforme. A gente gera um relatório automático que fornece ao gestor a condição do canteiro, com fotos incluídas, dizendo o que atende e não atende em relação à NR18 e à NR35. Para isso, a gente desenvolveu um sistema, que está rodando algumas coisinhas desse sistema, e a gente também desenvolveu um sistema que consegue dar informações como dashboard, ou seja, métricas para que sejam usadas. Esse sistema nós usamos em 5 obras, fizemos 120 inspeções. A gente tem uma média de coleta de dados no canteiro de 20 minutos. A gente analisa essas imagens e faz upload em 15 minutos. Processamos o relatório em 5 e em 40 minutos é possível a gente ter o nosso canteiro inspecionado com condições relacionadas a NR18 e 35 daquilo que está acontecendo, baseado nesse sistema. Esse sistema ele avançou de tal forma que, em 2021, a gente desenvolveu uma plataforma quase comercial, em conjunto com o SES e outras 5 empresas, de modo a colocar isso na prática. Né? Então, a nossa ideia é que esse sistema, de fato, comece a ser utilizado para que outras pessoas possam se beneficiar. Dessa fase ainda de segurança, um outro estudo que a gente fez, nós desenvolvemos algoritmos para identificar falhas no guarda-corpo. Todo mundo aqui deve ter familiaridade com as paredes de concreto. Vocês sabem a velocidade que é a execução da parede de concreto e a velocidade maior ainda de transferência desse sistema de guarda-corpo e rodapé de um pavimento para outro. As falhas que a gente pode ter nessa instalação e desinstalação é bastante grande. Então, nós conseguimos desenvolver um algoritmo em que a gente coleta a imagem com drone,
desenvolvemos o algoritmo para identificar. Tem guarda-corpo, não tem guarda-corpo, tem tela ou tem alguma abertura no guarda-corpo que pode gerar alguma insegurança. Então, esse também foi um sisteminha, a gente testou, desenvolveu o algoritmo, identificamos as precisões necessárias, e isso também vai ser embarcado no nosso sistema Smart Inspects. Um outro sistema, um outro desenvolvimento que nós fizemos foi usar as imagens de drone para monitoramento do progresso da obra. Então, como é que a gente faz esse tipo de monitoramento? Eu preciso ter uma modelagem BIM 4D e eu preciso ter a coleta de imagens com drones de forma fotogramétrica. E aí a gente sobrepõe o BIM 4D com a nuvem de pontos coletadas no mundo real e a gente consegue identificar, né, fazer esse cruzamento das informações e identificar o que é que avançou, o que é que não avançou. Um dos problemas desse trabalho é que a gente só alcançava, basicamente, as atividades externas. Então, a gente acoplou as câmeras 360 para que a gente pudesse monitorar o progresso externamente e também internamente no canteiro de obra. Esse trabalho a gente está avançando agora para as automatizações da sobreposição de nuvens de ponto e automatização desses indicadores de monitoramento de progresso. A gente está trabalhando numa obra bem grande de infraestrutura, buscando dar condições de que essa obra consiga ter esse monitoramento visual e de maneira mais automatizada. Um próximo estudo ainda do Smart Inspects, fachada. Ainda do Smart Inspects é relativo à fachada. De novo, a gente trabalhou muito com o sistema de parede de concreto. Nesse caso, qual foi a demanda do nosso parceiro? Olha, eu preciso achar uma forma de monitoramento, de ter um monitoramento da minha fachada durante a execução e saber quais são os problemas que eu tenho nessa fachada para corrigir antes da pintura. E aí nós fizemos também, desenvolvemos um método e um protocolo para que a gente pudesse reconhecer automaticamente os problemas de patologia de fachada em paredes de concreto. Então, a gente desenvolveu um protocolo para fazer o voo do drone, testamos, identificamos, num primeiro momento, um conjunto de patologias. No final, nosso algoritmo conseguiu identificar 3 grandes tipos de patologia. Então, nosso algoritmo hoje identifica ninhos de concretagem, se a armadura está exposta, se a fissura está aparente. Tudo isso fazendo o quê? Imagem com drone, jogando essas imagens no algoritmo e ele faz o reconhecimento automático. Qual é a vantagem disso? Né? A vantagem disso é que eu consigo ter celeridade na minha inspeção. Ao invés de eu estar utilizando mão de obra para subir e descer a fachada para identificar, eu uso o meu drone. Faço isso em quanto tempo? 46 minutos. Aqui está 86, olhando as imagens de forma manual. Mas, quando você coloca o algoritmo embarcado na plataforma, em 50 minutos, você faz o voo, você coleta a imagem, processa o algoritmo e dá um relatório com todos os problemas, todas as não conformidades relativas àquela fachada. Aqui, um próximo é o Smart Inspects telhado, também tem a mesma lógica da fachada. Só que, ao invés da fachada, a gente está olhando o telhado e para fins de assistência técnica. Essa também foi uma demanda da empresa. Alguns anos atrás, o pessoal disse assim, Dayana, a gente está com uma entrega absurda de imóveis e a gente tem um volume de manutenção muito grande de telhado e a gente não consegue dar celeridade nas informações. Vocês conseguem resolver isso com o drone? E fizemos esse trabalho. Nós conseguimos, nesse trabalho, fazer levantamento em 211 telhados, geramos uma base de dados, e hoje, com a base de dados que a gente treinou, a gente identifica 11 problemas automaticamente de telhados de fibrocimento. Ou seja, treinando algoritmos, embarcando esse algoritmo, inclusive, no nosso sistema, a gente consegue, aqui vai mostrar daqui a pouquinho para vocês, a gente consegue gerar um relatório
com todos os problemas de telhado que a gente identifica com o algoritmo, e a construtora pode ter acesso a todas essas informações novamente, em muito pouco tempo, 35 minutos. Cada empreendimento que a gente voava mais ou menos 26 minutos, processava essa informação e gerava o relatório mais ou menos 35 minutos. O que a gente ganha? Rápido reconhecimento de patologias, celeridade nas ações corretivas, uma formação de banco de dados, que é muito importante para a construção civil, e, obviamente, redução de riscos de acidentes. Esse era o Smart Inspecs. Então, veja, o Smart Inspecs a gente consegue embarcar, principalmente, segurança, patologias e monitoramento de progresso. Essa plataforma, hoje, ela está em protótipo. Uma parte ela está meio que em nível comercial, que é a parte de segurança, mas todo o restante é em nível de protótipo. Ou seja, testamos, colocamos, mas ela não está ainda escalável para comercialização. Atualmente, a gente está fazendo um trabalho também de manutenção de telhados e fachadas na nossa própria casa. Eu sou da Universidade Federal da Bahia. Lá nós temos 190 edifícios, né? E vocês já imaginam o que são os edifícios de uma universidade federal, né? É um prato cheio para a coleta de patologias de telhado e fachada. Mas a gente precisa dar a contribuição para a nossa superintendência, né? Para poder conseguir corrigir boa parte desses problemas. Então, a gente andou fazendo inspeção já em quase 30 edifícios da UFBA. Aqui tem alguns deles que a gente fez levantamentos. O que não falta é problemas, e agora a gente está buscando desenvolver duas soluções, uma solução para fachada e uma solução para telhado, para que a gente possa gerar informações de quantitativo de correções que precisam ser feitas, baseadas nas patologias, de modo que a superintendência possa orçar e licitar a correção desses problemas. Então, na verdade, esse é um trabalho que, para a gente, é muito caro, porque a gente está querendo contribuir, inclusive, para a nossa casa. Para a gente ir fechando a palestra, essa é uma outra plataforma que a gente está desenvolvendo também, é o Smart Twins 4.0 e 5.0. Esse já é um sistema que a gente usa IoT, né? O RFID, na verdade, para aquisição, né, das informações, e o BIM. E a gente também está ampliando esse sistema utilizando a lógica, os princípios de gêmeo digital. Tá? Também utilizamos, num primeiro momento, os sistemas de paredes de concreto, que era nosso principal foco, né, de trabalho. A gente já tem um aplicativo, a gente já está usando uma lógica de gêmeo digital, meu tempo já está esgotando, por isso que eu estou indo bem mais rapidinho. Temos aqui todo um trabalho que foi feito já de concepção e implementação desse sistema. Nós já temos 2 sistemas, um numa base de Firebase, na plataforma Autodesk, no Google, do Firebase da Google, e agora a gente está migrando esse trabalho para uma plataforma mais aberta, que é uma plataforma da Omniverse, é a Omniverse da NVIDIA, que a gente está buscando embarcar boa parte dos nossos trabalhos. Daiana, o e tempo para encerrou. fechar, fechei. Pode fechar. Fechei. Fechando, né? Tudo isso que a gente desenvolveu foram tecnologias, soluções, tá? Mas César também falou, a gente precisa evoluir. Então, esse último trabalho que eu vou mostrar para vocês é um sistema de avaliação, de medição de maturidade das empresas de construção, com foco, de novo, na execução, porque é muito o foco que a gente trabalha. Então, eu tive uma aluna de doutorado que defendeu ano passado, nós construímos uma ferramenta com 15 indicadores sociais, técnicos e operacionais e 75 critérios de medição, para permitir que cada uma das empresas possa se posicionar como ela está em relação à transformação digital. Esses indicadores são indicadores mais amplos, não só relacionados à tecnologia, indicadores sociais, técnicos, operacionais. Nós temos toda a ferramenta, né, de cálculo disso em Excel, e a gente consegue dar
informações dessa maturidade, né? Nós temos 5 níveis aqui, né? Um nível de habilitação, inicialização, incorporação, integração, melhoria contínua. E, no final, quando a gente aplica essa ferramenta, a gente consegue ver como a obra está em cada uma dessas dimensões que a gente está desenvolvendo. Tá? Tudo isso, gente, está disponibilizado gratuitamente para vocês no nosso site. Nós temos um podcast, temos um e-book de Gêmeos Digitais. Vai ser lançado na próxima semana o nosso e-book do Sistema de Maturidade. Ainda não está online, mas vai estar na semana que vem. Só falta o DOI. E a gente tem aqui também nossas produções bibliográficas, né? Aquelas são produções técnicas, mas a gente produz muito artigo científico de alto impacto e está tudo disponibilizado no nosso site também. E é isso, né? Nós temos várias oportunidades e desafios. Eu acredito que é muito importante que a gente consiga escalar alguns desses sistemas. Também acredito que é muito importante que cada uma das obras e empresas consiga entender em que nível você está na transformação digital, para que você possa encontrar metas e meios para chegar lá, aonde vocês querem, né? No nível que vocês considerarem que é interessante, relevante e importante para a sua empresa. Era isso, muito obrigada. Obrigado, professora Dayana. Os exemplos que a professora Dayana nos trouxe agora há pouco nos mostram como, através das demandas das empresas e acionando quem tem a capacidade de desenvolver tecnologias, a gente pode efetivamente desenvolver soluções digitais para tornar nossas obras mais inteligentes. Então, eu digo que é um defeito nosso no setor da construção, é que nós não colocamos na mesa nossas demandas, né? O que é que a gente precisa de forma objetiva. Nós deixamos de levar essas demandas a quem pode nos trilhar um caminho juntos para chegar nas soluções que nós precisamos. Então, o trabalho que a professora Dayana nos mostrou aqui é um exemplo disso, de como demandas de empresas, demandas até de uma grande empresa, MRV, que não precisaria da UFBA para adquirir soluções, mas foi com a Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia que ela fez uma parceria e desenvolveu soluções para um volume de obras de Minha Casa Minha Vida em nosso estado. Então, eu acho que isso deve servir de inspiração para todos nós na direção de obras inteligentes, da construção 4.0. São muitas possibilidades, muitos caminhos, cada um tem que saber em que ponto está, como a professora Dayana acabou de mencionar aqui, e traçar o seu rumo, fazer o seu caminho dentro das suas possibilidades e dos seus objetivos. Infelizmente, não vai haver tempo para perguntas agora, mas eu acho que vocês podem conversar diretamente com os nossos palestrantes, porque a gente tem uma necessidade de realmente terminar às 15h30, já são 15h32, para que o próximo painel aconteça no horário agendado. Mas tanto César como a professora Dayana estão aqui, então vai ser fácil conversar com eles no cafezinho ali agora, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença e sucesso a todos.